Olá pessoal, sou a professora Marcela Paz do IFES Campus Vila Velha e hoje vamos aprender sobre sistema sanguíneo ABO. Na aula vamos ver o que é sistema sanguíneo ABO, os antígenos, os anticorpos do sistema ABO, doador e receptor universal e transmissão hereditária dos alelos. Vamos começar relembrando. Precisamos de relembrar três conceitos importantes aqui. O primeiro deles é o glicocálix, que seria o quê? Esse envoltório externo da membrana plasmática e é formado por glicoproteínas e glicolipídios. O que seria isso? Observe a imagem dessa membrana, nós temos aqui o meio extracelular e na parte de baixo o meio intracelular. No meio extracelular, vocês observem essas estruturas aqui em amarelo, que são carboidratos, ok? Esses carboidratos eles podem estar ligados diretamente à parte lipídica da membrana ou à proteína. Então, os grupos sanguíneos, eles são moléculas ligadas aqui na membrana, seja na porção lipídica ou na porção proteica. Então, sempre que eu falar de glicocálix, tenham em mente essa região externa, ok? Outros dois conceitos importantes que a gente precisa saber é em relação a antígeno e anticorpo. O que é o antígeno? Antígeno é uma molécula ou partícula capaz de deflagrar a produção de um anticorpo específico, ok? Então, quem vai ser os nossos antígenos? Quem serão os nossos antígenos? Serão os grupos sanguíneos A, B, AB e O. Na aula de hoje, os nossos antígenos vão ser A, B, AB e O. E quem serão os anticorpos? Quem são anticorpos? São proteínas que atuam no sistema imunológico que defendem o nosso corpo. Então, nós produzimos anticorpos contra aquelas moléculas que o nosso corpo não possui. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu for do tipo sanguíneo A, eu vou produzir um anticorpo contra o que eu não possuo, que vai ser do tipo B, ok? Eu vou explicar direitinho nos próximos slides. Então, quando eu falar de antígeno, é o sistema sanguíneo ABO, e anticorpo são aquelas moléculas que são produzidas contra organismos estranhos ou pedaços de organismos estranhos, tá bom? O que a gente precisa saber é o seguinte: quando a gente fala de antígeno, para tipo sanguíneo, a gente chama de aglutinogênio. Aglutinogênio. Tudo bem? E quando a gente fala de anticorpo, a gente fala de aglutinina. Aglutinina. Em livro, em algumas questões de vestibular, enfim, né, questões de concurso, eles usam muito o termo aglutinogênio e aglutinina, tá bom? Aqui a gente vai usar os termos antígeno e anticorpo, mas saibam que antígeno é sinônimo de aglutinogênio e anticorpo é sinônimo de aglutinina. Tá bom? Vamos continuar então. O que é grupo sanguíneo então? São aqueles antígenos presentes no glicocálix. E a natureza dele, bioquímica, ela é muito variada. Pode ser só composto de carboidratos, alguns têm lipídios no meio, são proteínas, uma mistura desses compostos. E eles têm uma série de função, que pode ser adesão celular, transdução de sinais, pode ser receptor para micro-organismos, o que pode dar uma predisposição maior a doenças. As funções são várias. Atualmente, né, no mundo moderno, a gente ainda não sabe exatamente quais seriam as funções desses antígenos do sistema BO ou de qualquer outro grupo sanguíneo. Tudo bem? Mas eles têm essas funções de uma forma geral. Quando a gente pensa em grupo sanguíneo, o que a gente observa nessa imagem? Mesma coisa que eu falei lá no início. Ó. Aqui nós temos o meio extracelular, não é isso? Ó. E aqui embaixo nós temos o meio intracelular. No meio extracelular, nós temos o glicocálix. E aqui são vários tipos sanguíneos representados. O que nós vamos estudar hoje é o tipo sanguíneo ABO. Então, a gente observa que o antígeno está localizado
diretamente ligado a esses lipídios. Tudo bem? Os tipos sanguíneos, eles começaram a ser mais estudados a partir do início do século XX, quando Landstern e seus colaboradores, eles ficavam misturando sangue de pessoas diferentes e viam que algumas pessoas aglutinavam e outras não. E isso impedia os processos de transfusão sanguínea. Até que em 1905, aproximadamente, Landsteiner ele conseguiu identificar esses tipos sanguíneos e identificou principalmente os tipos sanguíneos ABO. E a partir daí, ele começou a isolar quem era tipo A, quem era tipo B, quem era tipo AB e quem era tipo O. Ele identificou esses 4 fenótipos para o grupo sanguíneo. E a partir daí, as transfusões sanguíneas começaram a ficar mais prevalentes, né? Começaram a ser possíveis, porque dessa forma, quando você misturava um sangue do tipo A com um sangue do tipo A, ou um AB com o do tipo AB, a gente não tinha problemas de coagulação. Cumpre ressaltar que hoje a gente tem 34 genes descritos para os tipos sanguíneos, ok? Desses 34, os do tipo ABO e RH são aqueles que induzem uma maior produção de anticorpos, por isso que para transfusão eles são os mais importantes da gente saber. Então todo mundo sabe o seu tipo sanguíneo ABO, né? Se é A positivo, O negativo, enfim, porque são os mais importantes hoje para a transfusão sanguínea. O sistema sanguíneo ABO, o antígeno, é formado por carboidratos, e esses carboidratos são determinados geneticamente. O nome do gene que determina o sistema sanguíneo ABO é gene ABO. E ele tem uma localização, né? Todo gene tem uma localização. O locus, ou a localização desse gene, está no braço longo do cromossomo 9, na banda 34.1. E esse gene ABO, ele tem 3 alelos importantes, que é o alelo A, o alelo B e o alelo O. Então, a gente fala que aqui nós temos uma polialelia. Por que poli? Porque a gente tem mais de 2 alelos para esse gene. Um conceito que é importante a gente saber, vou falar agora e seria interessante anotar, prestar atenção, é o seguinte: temos 3 alelos. O alelo A e o alelo B, eles são codominantes entre si. O que seria ser codominante? São codominantes porque um indivíduo que tem o alelo A e o alelo B vai apresentar o fenótipo dos 2 alelos. Então, quem tem o alelo A e o alelo B vai ser do tipo sanguíneo AB, porque eles são codominantes e os fenótipos dos 2 alelos se manifestam quando existe codominância. Então, são codominantes, ok? O alelo A, ele é dominante sobre o alelo O. E o alelo B também é dominante sobre o alelo O. Tudo bem? Então, A e B são codominantes, A é dominante sobre o O e B é dominante sobre o O. Portanto, nós temos o quê? Quem é os alelos O, o alelo O, ele é recessivo. Tudo bem? Então, quais seriam os genótipos aqui possíveis? Ó, AB é codominante. Vamos colocar aqui como G de genótipo e F de fenótipo. Ele vai ter o fenótipo AB. Quem tiver o alelo A e o alelo O, eles vão ser, o fenótipo vai ser A. Quem tiver o B ou o BO, o alelo vai ser B. E quem tiver os 2 alelos O, o fenótipo aqui, ó, genótipo e o fenótipo, vai ser do tipo O. Para simplificar, eu sempre vou usar A, B e O, mas normalmente a gente observa as letras IA, IA, IB e O, tá? De isoaglutinogênio. Para facilitar na nossa aula, eu vou omitir esse I e vou utilizar só as letras A, B e O.
Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, joia, vamos passar para o próximo. Então, vamos pensar o seguinte. Se estamos trabalhando com 3 alelos, quantos genótipos possíveis nós temos na população humana? Ou seja, a combinação do alelo que a gente recebe do pai com o alelo que a gente recebe da mãe, quantas combinações seriam possíveis? Olha só, então, se o indivíduo recebe o alelo A com o alelo A, o genótipo dele vai ser AA. Se o indivíduo recebe um A com B, o genótipo dele vai ser AB. Um A com O, AO. A com B, AB. B com B, BB. B com O, BO. A com O, AO. Se receber o alelo B e o alelo O de um dos genitores, vai ser BO. E aqui vai ser OO. Então, a gente tem 6 genótipos possíveis. Tudo bem? Desses 6 genótipos possíveis, nós temos 4 fenótipos. Lembra que o genótipo, a composição do genótipo, nós temos o fenótipo, ou seja, o fenótipo é a manifestação desse genótipo. Tudo bem? Então, se nós temos aqui 6 genótipos, se o indivíduo for do tipo AA, AO ou AO, ele vai ser do tipo sanguíneo A. Certo? Se ele tiver o genótipo BB, BO, BO, esses indivíduos aqui marcados em azuis vão ser do tipo sanguíneo B. Se ele receber 2 alelos O, ele vai ser do tipo O. E se ele receber um alelo A e um alelo B, ele vai ser do tipo AB. Então, quem é AB, lembrando, é codominante, vai ser do tipo sanguíneo AB, porque vai manifestar o produto do alelo A e o produto do alelo B. Se for do tipo B, ele pode ser BB ou BO, lembrando que o O é recessivo, então vai manifestar o B. O A segue o mesmo raciocínio, se ele for AA ou se ele for AO, ele vai ser do tipo A. E se ele receber os 2 alelos O, ele vai ser do tipo O. Então, o O é recessivo em relação a B. Tá certo? O que seriam esses antígenos nas hemácias aqui? Vamos representar. Quando a gente tem um indivíduo do tipo sanguíneo O, do tipo O, o que acontece? Tipo O. O que acontece aqui? Antes da gente formar o antígeno do sistema BO, nós temos uma molécula precursora. O que é precursora? É tudo aquilo que vem antes. Então, antes da gente formar o sistema sanguíneo A, B e o AB, nós temos uma molécula precursora a eles, uma molécula anterior. Essa molécula anterior é chamada de substância H, ok? O indivíduo que é do tipo A vai ter essa substância H modificada e vai ser do tipo A. O indivíduo que é do tipo B vai ter a substância H modificada e vai ser do tipo B. O indivíduo que é do tipo AB, ele vai ter as modificações para o tipo A e a modificação do tipo B. Quem é do tipo O não tem modificação nenhuma. Então, o antígeno que ele vai expressar aqui na superfície das suas hemácias é o antígeno precursor, somente. Ok? Então, a gente fala que quem é do tipo O, ele tem o antígeno H. Ele não vai ter nem o B e nem o A. Ele vai ter só o precursor, só aquela molécula que veio antes. Por isso eu falo que ele tem o antígeno H. Quem é do tipo A, isso aqui agora é do tipo A. Quem é do tipo sanguíneo A, ele vai ter o antígeno A, porque ele vai ter a precursora modificada para o tipo A. Quem é do tipo B, vai ter o antígeno B. Então, quem é do tipo sanguíneo B, ele vai ter o antígeno B. Esse B vai aparecer como? A molécula precursora vai ser modificada e vai ser transformada no antígeno B. Tudo bem? Quem é do tipo AB, quem tem os antígenos AB, vai ser do tipo sanguíneo A e B, tá? Que a gente chama de tipo AB. Então, quando a gente observa a superfície das suas hemácias, ó,
vai ter tanto antígeno A quanto antígeno B. Tudo bem? A substância precursora é modificada para A e modificada para B. Então, tipo A, o antígeno que está na superfície da hemácia é o antígeno do tipo A. Do tipo B é o antígeno B. Quem é AB vai ter os dois antígenos. E quem for O não vai ter nem o antígeno A e nem o antígeno B. Vai ter só o antígeno precursor, só a molécula que vem antes, que não vai ser nem transformada em A, nem transformada em B. Como que então a gente tem a formação desses antígenos ABO? Vamos no passo a passo. No passo 1, a gente tem a produção da substância H. Vocês lembram que essa substância H é uma substância chamada de precursora. Por que precursora? Precursora porque ela vem antes. Então, olha, observem aqui, a gente tem a membrana plasmática. Na parte externa da membrana plasmática, chamada de glicocálix, nós temos esse carboidrato precursor aqui, ó. Tá vendo? São grupos de carboidratos que formam essa substância H. Tudo bem? Quem é do tipo A, ou seja, que tem o genótipo AA ou AO, ele vai produzir o antígeno A, certo? Esse antígeno, ele é produzido de que forma? O gene, né, os alelos A, vão produzir uma enzima. Essa enzima, ela vai fazer o quê? Vai pegar esse carboidrato aqui, a enzima produzida pelo alelo, e vai adicionar a cadeia precursora. Tudo bem? Dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um indivíduo com o tipo sanguíneo A. Certo? Por quê? Vamos voltar lá. Quem é do tipo A vai produzir uma enzima, essa enzima GalNAc transferase ativa, que vai pegar esse carboidrato e ligar à substância H, que é a substância precursora. Quem é do tipo B vai ter o quê? Ó, tipo B. Quem é do tipo B vai ser o quê? A gente vai ter uma enzima, que é a enzima gal transferase ativa. A enzima vai pegar esse carboidrato aqui e vai ligar a molécula precursora, a substância H. Quando consegue ligar esse carboidrato à substância H, nós temos a formação do tipo sanguíneo B. Tudo bem? Ó, agora a substância H foi transformada, né? Adicionou um carboidrato, ela deixou de ser substância H, agora ela vai ser do tipo B. Ok? Porque tem um gene capaz de produzir uma enzima que carrega esse carboidrato à cadeia. Quem é do tipo AB? O tipo AB não é codominante? Se ele é codominante, ó, ele vai produzir a enzima para o A e a enzima para o B. Então, por exemplo, vai pegar esse carboidrato aqui do A e vai adicionar a substância precursora. Então, esse indivíduo aqui vai ser do tipo A. Só que ela é A e B. Ela tem um gene para produzir enzima A e tem um gene para produzir enzima B. Então, vai vir a enzima, que ela também produz, que ela produz as duas, porque ela tem dois alelos diferentes, e vai adicionar a cadeia precursora aqui. Então, esse indivíduo vai ser do tipo B. Então, tá vendo? Ele vai ter tanto o produto do A quanto o produto do B. Então, como que ele vai ficar? Esse indivíduo, ó, ele vai ter os carboidratos do tipo A e do tipo B. Tudo bem? Agora, o que será que acontece com o tipo O? Por que o tipo O fica só com a substância precursora? Porque quem é do tipo O tem um alelo, né, na verdade tem dois alelos, que não produzem nenhum tipo de transferase. Nem a transferase que vai transferir o carboidrato do A, nem a transferase que vai transferir o carboidrato do B para a substância precursora. Então, quem é do tipo O fica somente aqui com essa substância H, com essa molécula precursora. Então, não vai adicionar o carboidrato nem do A, então ele não vai ser do tipo A, e não vai ser do tipo B. Por quê? Porque ele não tem enzima, a enzima está inativa, sofreu uma mutação, e o alelo que ele tem é um alelo que não consegue
produzir uma enzima que encaixe nenhum desses dois carboidratos. Por isso que ele vai permanecer na superfície das suas hemácias com essa molécula precursora. Tudo bem? Então, quem é do tipo O vai ficar de que forma? Somente com essa substância H, que é a precursora, tá bom? Que ela é a base para formar o tipo A e o tipo B. Então, vamos pensar aqui, ó, só para a gente relembrar. Quem é do antígeno H é que alelo? É que tipo sanguíneo? É do tipo O, porque lembra que o H é precursor e o O não consegue transformar? Quem tem o antígeno A é do tipo A. Quem tem os dois antígenos, A e B, tem o alelo A e o alelo B. Então, ele vai ser do tipo sanguíneo A e B. E quem tem o antígeno B, ele vai ser do tipo sanguíneo tipo B. Ok? Tudo bem? Só que agora eu quero que vocês pensem no seguinte. A gente já viu o que é antígeno, né? Que são esses carboidratos, para o sistema BO, são esses carboidratos que estão na superfície de membrana. Agora, o que é o anticorpo? A gente não viu lá no início que o anticorpo ele é produzido pelo nosso organismo contra moléculas estranhas. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do tipo sanguíneo A. Um indivíduo que é do tipo sanguíneo A. Se ele é do tipo sanguíneo A, qual é o antígeno estranho a ele? É o antígeno H? Não. Por que não é o H? Por que o H não é estranho? Porque como ele é precursor do A e do B, ele está presente em todo mundo, né? Em algum momento ele está presente, então não pode ser estranho. Quem seria estranho para ele? Seria o antígeno B. Então, quem é do tipo A tem que produzir um anticorpo contra aquilo que ele não conhece. Quem é que ele não vai conhecer aqui? Ele não vai conhecer o tipo B. Então, quem é do tipo A vai produzir uma molécula que é capaz de atacar o tipo B. Então, ele vai produzir um anticorpo. Então, ele produz aqui, ó, um anticorpo anti-B, certo? Um anticorpo anti-B. Um anticorpo anti-B, o anticorpo que ataca o B. Quem é do tipo B? O que acontece? O tipo B tem a substância precursora porque é necessário para formar o B, que a gente viu, né? Agora, quem é do tipo B, ele tem o antígeno A? Não, ele não tem o antígeno A. Se ele não tem o antígeno A, ele vai produzir um anticorpo anti-A. Tudo bem? Agora eu quero que vocês pensem. Quem é do tipo O vai produzir que anticorpo? E quem é do tipo AB vai produzir que anticorpo? Pensem, podem pausar o vídeo, que no próximo slide a gente vê a resposta. Então, conseguiram fazer? Olha só. Quando a gente fala, então, do antígeno A, a gente entendeu por que forma um anticorpo anti-B, né? Por quê? Porque quem é do tipo A vai gerar anticorpos, não vai reconhecer aquilo que ele não tem. Então, se ele não tem o B, ele não vai reconhecer o B e vai produzir um anticorpo contra ele. Se o indivíduo é do tipo B, ele vai produzir um anticorpo contra o A. Agora, quem é do tipo AB, olha só, tem o antígeno A e tem o antígeno B. Ele pode produzir anticorpo para o sistema BO? Ele não pode produzir para a substância H porque a substância H é precursora. Todos têm. Ele não pode produzir do A porque ele tem um antígeno A na sua superfície. E não pode produzir anticorpo para o B porque ele tem também. Então, quem é do tipo B não produz anticorpos para o sistema BO. Agora, quem é do antígeno H? Quem é do tipo O? Só lembrando aqui, vamos colocar tipo O aqui. Quem é do tipo O, que tem só a molécula precursora? Ele vai produzir anticorpos contra quem ele não tem. E ele não tem quem? Ele não tem A e não tem B. Está observando? Não tem A e não tem B na superfície. Então, ele vai produzir um anticorpo contra o A e contra o B. Tudo bem? Lembrando que a gente sempre produz anticorpo contra aquilo que não tem. E relembrando a substância H. Todos têm, por quê? Porque é precursora. Tá certo? Então, a gente não vai produzir anticorpo contra aquilo que a gente tem.
Então, vamos resumir? Olha só, quem é do tipo sanguíneo A vai ter o antígeno A, o anticorpo contra o que ele não tem, que fica lá no plasma, que é do tipo B. Qual o genótipo? AA ou A0. Quem é do tipo B vai ter o antígeno na hemácia B e vai produzir o anticorpo contra o que ele não tem, do tipo A. O genótipo dele vai ser BB ou BO. Quem é do tipo AB, ele vai ter o antígeno AB, não vai produzir anticorpo porque ele tem os dois antígenos, então ele não vai produzir nada contra ele mesmo. E o genótipo é AB. Então a gente observa aqui novamente um genótipo codominante, certo? Muito bem. Quem é do tipo O vai ter na hemácia o antígeno H, que é o precursor. Ele não tem nem o tipo A e nem o tipo B. Então, ele vai produzir um anticorpo contra o A e o B, e o genótipo dele tem que ser OO. Então, a gente fala que ele é um genótipo aqui recessivo. Tudo bem? Vamos lá. Como seria a tipagem sanguínea, então? Num processo de tipagem sanguínea, a gente utiliza anticorpos, né? Então, existe um kit vendido por alguns laboratórios, e esse kit tem anticorpo. A gente sabe que o anticorpo ataca. No kit, a gente usa um anticorpo contra o antígeno A e um anticorpo contra o antígeno B, ok? Nessa figura aqui, a gente mostra, ó, todo mundo dessa coluna aqui é o antígeno A e todos dessa coluna aqui são o antígeno B. Antígeno ataca. Quem é do tipo sanguíneo AB, quando em contato com o anticorpo anti-A, a gente vê aqui, ó, que coagulou. Coagulou por quê? Porque o antígeno reconheceu, o anticorpo reconheceu esses antígenos aqui presentes em quem é AB. Quando coloca um anticorpo anti-B, ele também vai reconhecer o B, por isso que aglutina nos dois. Quem é do tipo B, quando a gente joga um anticorpo A aqui, ele não reconhece o anticorpo A aqui, ó, tá vendo? Ele não reconhece, então não vai acontecer nada. Quando a gente joga um anticorpo anti o B nessa gota de sangue, ele vai reconhecer o B e a gente vai ter esse processo de aglutinação. O A é o mesmo raciocínio. Se você tem aqui o A, na hora que você joga um anticorpo anti-A, que ataca o A, se você tem o A, esse anticorpo vai atacar. E na hora que você joga aqui o anti-B, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não vai reconhecer. Se você é do tipo O, você não tem nem o A e nem o B. Só tem a substância precursora, certo? Se você só tem a substância precursora, o A não vai reconhecer, o anticorpo A não vai reconhecer e o B não vai reconhecer. Então, é dessa forma aqui que a gente faz os testes sanguíneos. Vamos pensar, então, em relação a doador e receptor universal. Qual é esse esquema de doador e receptor? A ideia é o sangue não coagular. Quando a gente tem a doação de sangue, na hora em que a gente doa o sangue para uma pessoa, essa pessoa não pode coagular o sangue, né? O sangue que ela recebeu. Por quê? Porque senão vai morrer. Ou vai ter consequências graves. Então não pode. Então a gente tem que saber quem é doador e quem é receptor. E para isso a gente tem que prestar atenção em quê? Tem que prestar atenção no antígeno presente na superfície das hemácias e no anticorpo que a pessoa produz. Ok? Então tem que ser compatível. De acordo com o que a gente viu, pausem o vídeo, tentem completar a tabelinha, que daqui a pouco a gente volta com a resposta. E aí, conseguiram fazer? Então, olha só. Só lembrando aqui, quem é do tipo O vai ter só a substância precursora, não é verdade? Quem é do tipo A vai ter o antígeno A. Vai ter o antígeno A. Quem é do tipo B vai ter o antígeno B. E quem é do tipo AB vai ter os antígenos A e B ao longo das suas hemácias. E a gente produz anticorpo contra aquilo que a gente não tem.
Tipos sanguíneos iguais, de cara já pode doar para tipo sanguíneo igual. Então, o O, quem é o O pode doar para quem é O. Quem é O pode doar para quem é A? Pode, ó. Ele não tem antígeno A e B na superfície das suas hemácias, então ele pode doar. Assim como para o B, então quem é do tipo O, quem é do tipo sanguíneo O, pode doar para quem é B, porque o B não vai reconhecer aquilo como inimigo. E quem é do tipo AB também pode receber do tipo O, porque não vai reconhecer como inimigo. Quem é do tipo A pode doar só para aquele que é semelhante. Quem seria semelhante? O O? Não. O O tem só precursora. Se ele doar para o O vai produzir anticorpos contra esse sangue aqui e vai acabar aglutinando. Então, quem é do tipo A só pode doar para ele ou para o tipo AB. Por que pode doar para o tipo AB? Porque o AB ele tem o antígeno A, então ele vai reconhecer como seu. Quem é do tipo B só pode doar para o B e para o AB. E quem é do tipo AB, que tem o antígeno A e B, só pode doar para aquele igual a ele, que seria quem? Do tipo AB. Então, o tipo O é doador universal e o tipo AB é receptor universal. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar um pouco em relação à hereditariedade. A gente já sabe, vamos fazer uma colinha aqui? Ó, a gente já sabe que A e B são codominantes, que eu vou chamar assim. O é recessivo em relação a A e B. Recessivo, ok? A gente sabe que o indivíduo sempre tem dois alelos, um que vem do pai e um que vem da mãe. Então vamos pensar nesses genótipos aqui desses indivíduos. Olha só, para quem ainda não conhece um heredograma é essa representação das famílias, ok? É fácil de interpretar. Temos o quadradinho é homem e o círculo é mulher. E aqui a gente tem esse traço, unindo as duas formas, é um traço de casamento, de cruzamento, enfim. Esse casal teve um monte de filho, ó. Teve esse, filho 1, teve aqui o filho 2 de verde, esse 3, teve essa menina aqui 4 e teve esse aqui 5. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês tentem identificar qual é a composição alélica do maior número de indivíduos possíveis dessa família. Eu vou fazer o primeiro e o restante vocês fazem, combinado? Então, por exemplo, esse indivíduo ele é A, então eu já sei que ele tem o alelo A. Qual será o outro alelo dele aqui? Ele pode ser AA ou A0, ou AO, né? Qual será que ele é? Ele não teve filhos do tipo O, então quer dizer que ele tem esse alelo O aqui, certo? E essa mulher que é B? A gente sabe que ela é do tipo B. Será que ela é BB ou ela é BO? O indivíduo do tipo O, ele não tem que ter dois alelos? Esse aqui tem, ó. Um tem que vir do pai e um tem que vir da mãe. Então, obrigatoriamente, esses dois indivíduos aqui são heterozigotos. Vamos ir trabalhando por família? Tentem trabalhando assim, família por família. Pausem o vídeo. Tentem fazer, que depois a gente vem com a resposta. Conseguiram fazer, gente? Então, olha só. Todo mundo que é O, de cara, a gente sabe que o O é recessivo, então a gente já sabe o genótipo para o sistema BO de toda essa família aqui, tá bom? Ó, toda essa família é O, certo? Porque é recessivo. A família 2, a gente tem esse indivíduo B. Qual o genótipo desse indivíduo? A gente sabe que é B, mas será que ele é BB? Ou será que ele é BO? Será que ele é heterozigoto? Ele é heterozigoto, né? Porque a gente sabe que a B é codominante, ele tem uma mãe A com uma mãe B, então ele só pode ter recebido o alelo B da mãe e o alelo O do pai. Essa mulher é recessiva, então a gente já de cara coloca o genótipo dela ali. Esse aqui também é recessivo. O B recebeu o B da mãe. O pai só pode ter passado quem? O alelo O. Essa mulher é OO. E essa mulher aqui, ó, é B, que recebeu do pai e recebeu um O da mãe. E essa mulher aqui, ela é O, que recebeu um da mãe e um do pai. Na família 3, a gente já tem esse filho que é OO. Essa mulher, ela é A, mas ela é AA ou AO? Vamos olhar a prole. Ela teve um filho O.
esse filho só pode ter recebido um alelo O do pai e um alelo O da mãe. Esse filho aqui, ele também recebeu o alelo A da mãe e o alelo O do pai. Agora, essa mulher aqui, a gente não tem como saber, ó. Ela só teve filhos AA. Então, a gente não sabe se ela é heterozigota ou não, porque não tem nenhum filho B, a gente não tem histórico da família, então a gente representa dessa forma. Na família 4, esse aqui a gente sabe que é AB. Casou com uma mulher A, que a gente ainda não sabe. Vamos olhar os filhos? Teve um filho B e um filho A. Um filho B pode ser ou BB ou AA. Ou, desculpa, BB ou BO. Ela não é AA? Se ele é só do tipo B, então ela recebeu o O aqui. Nossa, mas como é que eu sei? Porque se ela fosse AA, esse indivíduo aqui obrigatoriamente teria que ser AB. O mesmo raciocínio para essa mulher aqui, ó. A O. Esse homem, ele é BO. Por quê? Porque ele teve um filho O e esse indivíduo aqui é AB mesmo. Aqui no 5, esse indivíduo aqui, essa mulher, a gente não sabe qual o genótipo dela, porque não tem histórico familiar e pelo que a gente enxerga aqui, a gente não sabe. Só pelo B a gente não consegue identificar. Mas a gente sabe que essa aqui obrigatoriamente recebeu B da mãe e o O do pai. Pessoal, é isso. Muito obrigada, espero que tenham aprendido e até a próxima videoaula.